Já estamos de volta com Você Feliz. E aí, amiga, tá ansiosa? Eu tô ansiosa porque eu quero mandar um beijo pra todo mundo que tá aqui no meu Instagram, @Luísa Tavares. Se ainda não me segue, segue aí, @Luísa Tavares. Luísa com Z, tá, gente? Não é com S, não. Um beijo pra Inácia, um beijo, Inácia Marques, sou da turma Letícia lá de Mossoró, ligado na gente. Um beijo também pra turma de Pau dos Ferros. Isso um beijo aí. pra Roberta Ingrid, pra Vitória Costa, o Isaías, Rodolfo tá ligado aqui junto com a gente também. Um beijo pra Daiane, pra Zélia Torres. Obrigada, viu, gente, pela audiência de todos vocês, não só aqui de Natal, como também de todas as cidades do Rio Grande do Norte, viu? Olha, a gente vai falar sobre ansiedade daqui a pouquinho, então já vai mandando sua pergunta, tá? Pro @TV Feliz no Instagram. Gostaria até de mandar um abraço para todo mundo que segue a gente lá, tá? Então segue aí, @TV Feliz, e no Facebook é TV Feliz Oficial. Isso. Um abraço, ó, Ana Lu Rodrigues, Lucinéia Gesteira, Cris Tayane, Tiago Barbalho, Rejane Santos, Natália Martins, Carla Bairros, enfim, todo mundo. Me segue também no Instagram, viu? É o @Paulinho Martim. Bom, vamos falar sobre ansiedade, né? Ansiedade é um transtorno que realmente todo mundo sofre com isso, mas a gente realmente deve ficar um pouco mais atento sobre isso, né? Para que ela realmente não atrapalhe as nossas atividades ao longo da vida, né? Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, você se acha ansioso, ansiosa? Fala pra gente, eu quero saber se você tá aí dentro dessa porcentagem, dessa turma aí de brasileiro que realmente sofre com isso. Eu acho que eu sou um pouquinho. Eu sou um pouquinho também. Eu acho que tem gente que é mais que eu. A minha mãe que tá assistindo é muito ansiosa. Sua mãe é ansiosa? Ela é muito ansiosa. A minha mãe também é ansiosa. Acho coisa de mãe? Coisa de mãe, será? Será que é? Mas assim, eu acho que faz parte, né? Vamos, né, falar um pouco com, né, a nossa profissional que já está aqui, a Luciana Martins, que é psicóloga. Na minha opinião, eu acho que a ansiedade, eu acho que faz parte. Em alguns momentos é até bom para que a gente se prepare, para que a gente se preocupe. Porém, quando ela realmente vai dominar os nossos pensamentos, é aí que, né, não é legal. Luciana Medeiros, tudo bem? Seja muito bem-vinda aqui. Obrigada, boa tarde. Boa tarde a todos. Como é que você tá? Toda de pink, adorei essa mistura, PIB com pink, arrasou. Obrigada pelo convite. A gente que agradece, né? E aí, eu tô certo ou tô errado? Está certo, existe a ansiedade proativa, ela né, já nasce, já é da pessoa, né? E a pessoa vai conseguindo tudo que ela almeja na vida com um pouco de ansiedade. Então, realmente, tem a ansiedade que é proativa, como que ela realmente vai ajudar a gente em determinado momento, até para que a gente possa realmente se preparar, né, tomar um pouco mais de cuidado naquilo que a gente vai fazer. Mas e aí existem outros tipos de ansiedade, é isso? Existe. Quantos tipos, meu Deus do céu? Vamos ver qual que a gente se encaixa aqui. Existe as derivações da maneira, né, como a pessoa vai lidando com essa ansiedade. As questões que envolvem a falta de controle da ansiedade, os desajustes, as doenças, vamos dizer assim. Quando essa ansiedade ela passa a não ser mais útil para a vida da pessoa, quando ela começa a atrapalhar a rotina, as atividades da criança, por exemplo, de um adolescente, ou até mesmo a nossa rotina, né? A pessoa vai deixando de ser proativa, deixando de produzir, deixando de se permitindo viver de uma maneira com mais qualidade de vida, então essa ansiedade passa a ser patológica. Agora, o que é o transtorno de ansiedade generalizada, Luciana? Olha, é uma sigla que traduz, né, uma doença muito atual. Praticamente, eu creio que muitas derivações das doenças do século hoje têm uma carga de ansiedade e, junto com a síndrome do pensamento acelerado, a gente encontra esse transtorno de ansiedade generalizado, que starta sintomas físicos e emocionais também. E quais são esses sintomas? Os sintomas emocionais geralmente são o estresse,
A gente falou aqui já de outra vez. Aí, não é vai isso? desencadeando dominando outras esse coisas, século, né? né? Eu já até queria Peraí, te deixa ela perguntar- terminar, né? Peraí, O- eu quero tô saber. ansioso. Olha, eu tô O ansiosa. estresse, a dificuldade de dormir, né? A famosa insônia, as vivências, a pessoa passa a ter uma queda na produtividade, passa a ficar com sintomas parecidos com a depressão, né? A tristeza, cabisbaixo, a timidez também às vezes pode ser, começa a ter uma falta, vamos dizer assim, de encontro com a vida. A pessoa começa a ficar sem jeito, quando vai numa situação social, começa a não interagir, vamos dizer assim, a ficar um pouco estranha. Então, geralmente, são sintomas que dificultam a vida da pessoa. E por que a ansiedade ela é tão comum? Ela seria meio que uma resposta do nosso cérebro para determinados momentos na nossa vida, já que praticamente todo mundo sofre com isso? Ela seria um sintoma de reação, por exemplo, em algo da nossa vida? Isso, existe até aquele, né, o famoso fuga ou luta. Né? A ansiedade, pelos estudos científicos, a ciência demonstra que pode ser endógena ou exógena. Que significa Por o quê? isso que parece com quadros de depressão. A ansiedade já existe na pessoa, todos nós já temos uma carga de ansiedade, um limite, um limiar, vamos dizer assim. E a exógena é que ela é produzida por fatores externos, ou de trabalho, ou uma situação de estresse, um colapso que a pessoa viver, por exemplo, um assalto, uma situação de ameaça com a vida, entendeu? Até um trauma de uma situação, por exemplo, pós-guerra, uma vivência de estresse, né? Vamos dizer assim. Ela está relacionada a outros tipos de sentimentos, né? Como medo, trauma, ela está relacionada também? Isso, porque o transtorno de ansiedade generalizada, ele provoca um desajuste na rotina da pessoa, nas atividades que ela desempenha, e aí podem gerar quadros como a síndrome do pânico, tá? Alguma situação de medo generalizado, ou fobias, vamos dizer assim, coisas que não têm também muito fundamento, né? A pessoa começa a criar um quadro de realidade que se chama na psicologia de um medo infundado. E geralmente quando não se tem vamos dizer assim, algo que é real, que gere o medo, é uma estrutura que provavelmente é consequência desse transtorno de ansiedade generalizada. É uma classificação hoje, né, muito bem defendida pelos médicos, principalmente, pelos psiquiatras. Nós, assim, como psicólogos, costumamos geralmente trabalhar a pessoa no contexto da vida dela, na rotina, na realidade, na existência dela. Então, geralmente eu costumo dizer que tem coisas que são constitutivas do ser humano. Não é isso? Como é a dimensão emocional, como a dimensão física, como é a espiritual. Então, a ansiedade ela é uma das, vamos dizer assim, uma das coisas que podem fazer parte do humano, e isso é constitutivo. E quais são os principais fatores que fazem uma pessoa ficar tão ansiosa ao ponto de começar realmente a atrapalhar o cotidiano dessa pessoa? Geralmente, quando ela vive umas situações, por exemplo, de perfeccionismo, o perfeccionismo é um dos fatores que geram a ansiedade. Pessoas que são muito organizadas, detalhistas, podemos até dizer mesmo perfeccionistas. Vocês falaram no início sobre as mães. As mães geralmente têm esse perfil de quererem as coisas, né, que os filhos acertem, que sejam, né, detalhistas. As mães são assim. Eu sou uma pessoa detalhista. A casa tem que estar né? arrumada. Né? Então carrega um pouco comigo isso. O que é? Você fez a pergunta, por favor? Quais são os fatores que mais influenciam? Né? Então, geralmente, esse perfeccionismo com os detalhes, a rotina que a pessoa leva, os usos, como a gente sempre sabe que está o uso em demasia, né? Vamos dizer assim,
de maneira desordenada da tecnologia, pessoas que trabalham muito tempo sentada, principalmente, sentadas sem se movimentarem, né? Então, tem algumas coisas dentro da própria vida da pessoa que pode levar à falta de sono, à perturbação do sono, até a alimentação também, podem promover essa desordem. Bom, gente, se vocês quiserem interagir junto conosco, pode mandar a sua pergunta, a sua experiência também. Fala pra gente, você é ansiosa? Já passou por alguma situação que você detectou que estava ali no auge da ansiedade e lhe prejudicou? Pode interagir junto com a gente, que vamos tirar todas as dúvidas, né? A gente está batendo esse papo super legal com a psicóloga Luciana Medeiros. A Cláudia Câmara Cascudo, ela está perguntando o seguinte: a ansiedade atinge mais homens ou mulheres? Pode levar à depressão? Olha, eu observo que a ansiedade, ela hoje não dá para você dizer se atinge mais homens e as mulheres. Existe uma pesquisa, né, antiga, que as mulheres eram mais vítimas. Porém, hoje isso não tem como assim mensurar bem. O que a gente sabe é que 1,4 bilhão de pessoas são ansiosas. O transtorno a síndrome do pensamento acelerado. O que significa isso? SPA, né? Síndrome do pensamento acelerado atinge 80% da população hoje. É muito. Como é que é, né? isso, o pensamento acelerado? Tipo assim, o que eu vou fazer amanhã, depois? Muito comum em jornalistas, muito comum em professores, comum em pessoas que trabalham tendo que cumprir prazo e metas, sob pressão do tempo, sob pressão, né, de tarefas, enfim. São pessoas, assim como o transtorno de ansiedade generalizado, o SPA também vem sendo a classificação dessas pessoas. Atingem homens e mulheres, eu posso, pelo que eu, né, vejo de experiência e que ando pesquisando. E qual foi a outra pergunta dela? Existe também... Será mais homem ou mulher que podia levar a depressão? Se pode levar a depressão, pode levar sim a depressão. Agora, embora sejam quadros diferentes, mas pode levar a depressão. E falando em quadros diferentes, já chegou mais uma pergunta aqui da nossa telespectadora. Ela está perguntando justamente isso. Como é que faz para diferenciar a crise de ansiedade da depressão, já que são tão parecidas? Olha, a ansiedade ela é limitadora, assim como a depressão, por isso que são quadros parecidos. A ansiedade leva a pessoa a atropelar as atividades da rotina, a viver um processo de que eu tenho que cumprir aquilo ali, eu preciso fazer aquilo naquele tempo. Por isso que também estamos sendo... vamos dizer assim, acometidos desse mal, porque hoje tudo tem muita rapidez, uma velocidade muito grande de informação e também temos que cumprir prazo, não é isso? Porém, a depressão é uma coisa que diferencia e isso a pessoa não se sente motivada a ir além dela mesma. A ansiedade geralmente leva a pessoa a ir além, né? Mesmo com esses fatores que limitam e que, vamos dizer assim, impedem a pessoa de cumprir, por exemplo, de ler um texto por completo, de ler um livro do início ao fim, ou de fazer com que organize a própria vida para que as prioridades vão tendo sua vez no tempo delas, né? Geralmente a pessoa com depressão não faz isso, né? Agora, tem sempre a relação de que ela vai ficando mais paralisada, bloqueada, e são outros sintomas. O estresse leva à ansiedade ou é a ansiedade que leva ao estresse? Qual é a ordem, assim? Se eu tô muito complementar? É bem complementar, uma coisa leva a outra. Então, se eu estou estressada, eu tenho tendência a ficar ansiosa, né? Isso mesmo. A ansiedade pode levar a pessoa a determinados vícios? Sim, pode. Com certeza. Comer, por exemplo, é um deles, Comer, né? A questão da dependência química, vai buscar o prazer aonde nem sempre vai encontrar o verdadeiro alívio da ansiedade.
Não é isso? Então, geralmente, o que a gente coloca é que é importante buscar atividade física, inovar a rotina, tentar mudar os hábitos. Exatamente. A melhor maneira da gente controlar essa ansiedade é justamente organizar um pouco melhor a nossa vida e preencher esses espaços que às vezes é até vazio, que eu acho que é no vazio, onde a gente não está fazendo nada, que a gente começa realmente a pensar em coisas negativas e isso vai atrapalhando cada vez mais. Geralmente o que se diz é que é importante começar pela autoanálise, né, para que a autoconsciência não vá ficando limitante, não vá... É importante administrar e gerenciar as emoções em torno das crenças, do que é que a pessoa acredita, não é isso? Então, além disso que a gente está conversando, organizar realmente essas prioridades e tentar observar se realmente não está atrapalhando o tempo, atropelando, deixando de viver o hoje, o momento presente, o aqui e agora. Bom, chegou a pergunta da Ricele Moura, ela é de Caicó. Um beijão para todo mundo aí de Beijo Caicó, pra Caicó. Ela está falando assim: o fato de dormir com um problema, sonhar com ele, acordar com ele, pode ser fator suficiente para procurar uma ajuda de um psicólogo? Ela dorme e acorda com o problema. Ela tá, né, eu acho que toda hora pensando no problema, tá indo dormir sonhando com o problema, acorda pensando no problema. Ela tá perguntando se ela tem realmente já que buscar uma ajuda, porque já não é normal, né? Você não conseguir desapegar e esquecer daquele problema. Isso mesmo, é importante que ela procure ajuda, porque pode ser um sintoma de ideia, a ideia fixa, que ela não está conseguindo se ajudar. O subconsciente não está trabalhando a favor da consciência, então por isso que ela não está conseguindo talvez ir além. Então, como está fixando, vamos dizer assim, as ideias vão fixando, vão fazendo parte da rotina, inclusive do sono, é importante sim que ela procure ajuda. Até porque é importantíssimo dormir, né? É verdade. Ajuda muito. Eu acho que um dos problemas psicológicos que você acaba, né, tendo devido à falta de sono é muito grande, né? Existem até alguns problemas específicos por causa do sono, né? Isso mesmo. Olha, tem inclusive é um dos sintomas desses quadros todos que estamos falando, ligados à ansiedade. Ricele, ele tá falando assim: eu sou um homem. Um beijo pra você, Ricele. Que eu falei, ela tá perguntando, então é ele, né? Um beijo, Ricele. Obrigada, viu, pela sua participação. Um beijo pra turma toda de Caicó. Tem mais uma pergunta? Tem sim. A Eliane do bairro Potengi, ela diz assim: boa tarde, eu sou muito ansiosa e já tive depressão. O que fazer para me tratar e se tem cura? Olha, geralmente a ansiedade, ela faz parte de um quadro que a pessoa precisa se ligar, né, se dar conta de que ela vai precisar manter o controle. Quando é patológico, precisa realmente de tratamento. Então, os ansiolíticos, eu gosto de recomendar também floral, atividade física, enfim, a pessoa vai precisando se cuidar, se tratar com médicos e com o clínico geral, geralmente, ou se for o caso, buscar ajuda especializada para que a ansiedade fique sob controle. A questão que envolve realmente essa, estar sob controle. E, primeiramente, ela precisa saber se ela está num quadro de depressão, ou se é a ansiedade que está sem controle. Olha, Luciana, tem muita pergunta chegando aqui no nosso WhatsApp. Vamos para o intervalo comercial, é rápido, gente, prometo. Você pode ficar ligadinho aí que no próximo bloco a gente vai responder a sua pergunta que você está mandando aqui pra gente, tá? Então fique ligado que já tem mais várias dúvidas aqui sendo tiradas com a psicóloga Luciana Medeiros no nosso Você Feliz, tá? A gente volta já. Já estamos de volta com Você Feliz. Nós estamos recebendo aqui a psicóloga Luciana Medeiros, que está falando sobre ansiedade. Se você sofre de ansiedade, conhece alguém, quer tirar mais dúvidas, né, sobre essa doença realmente que afeta milhares de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp
981056955, tá? Vai passar aqui na sua telinha para você anotar direitinho. E o nosso telefone 3234-3422, Antes tá? da gente voltar nesse bate-papo com a Luciana, eu quero mandar um beijo para o Alfredo, de Nossa Senhora da Apresentação. Obrigada, Alfredo. Ele falou, só passei para dar os meus parabéns para vocês e o programa ótimo demais. Obrigada, Muito Alfredo. obrigado, Obrigada. Um beijo para todo mundo de Nossa Senhora da Apresentação. Vamos voltar a falar sobre ansiedade, que tem várias perguntinhas chegando por aqui. Uma delas é o seguinte, ela não se identificou, mas falou assim, eu perdi a vontade de me arrumar, até de arrumar a casa, eu vivo dormindo, estou muito cansada e minha libido está baixa. O que está acontecendo comigo? Olhe, quando a ansiedade, se a pessoa for ansiosa, né? Quando a ansiedade ela é incontrolável, ela é irracional e está limitando a vida da pessoa, ela já precisa procurar ajuda. Porque, assim, todos nós podemos ter ansiedade. Existe um limiar. Mas quando ela começa a interferir, como eu falei no início, a limitar a vida da pessoa, então, geralmente, o que se diz é que ela precisa de ajuda. Para exatamente tentar ir se organizando junto com esse autocontrole que precisa existir. Tá certo? Então, se ela já está levando uma vida que está irracional, com a baixa da libido, alguns sinais de que ela não tem vontade de viver, Cansaço, perdeu o sentido da vida, cansaço, rói unhas, ela tem que saber se está num quadro de ansiedade, de depressão, ou se existem outras coisas que podem estar contribuindo. Olha, ela mandou o nome Sandra. Obrigada, tá, Sandra, pela sua obrigado, pergunta. Sandra, pela Esperamos sua pergunta. ter te ajudado. Aí fica ligada que tem mais outras dúvidas, pode ser que te Podem ajude. mandar mais perguntas, tá? Que a doutora vai responder aqui, tá? Os sintomas físicos geralmente é roer unha, a insônia, dores musculares, vamos dizer assim, coisas que podem esclarecer para ela, se ela estiver com um alto grau de ansiedade, não é? E principalmente em algumas situações, por exemplo, de tiques. A pessoa tem um tique que é ligado ao perfeccionismo, por exemplo, pode gerar até beira ao toque, o transtorno obsessivo compulsivo, já ligado também a esse detalhe, a pessoa é muito detalhista. Então, para poder ela dar uma resposta imediata, para o adulto, por exemplo, ter que dar um retorno, tem que cumprir uma meta, precisa dar um retorno imediato, como acontece com nossa vida hoje. Verdade. Não é? Então, geralmente essa ansiedade ela passa a ter uma carga a mais, né? A pessoa vive uma carga a mais de ansiedade. Se está sem controle, então é preciso de tratamento. Que era até a pergunta da nossa telespectadora, né? Se existiam realmente sintomas físicos. E existem sim, né? Porque o nosso cérebro, realmente, os nossos pensamentos estão totalmente ligados ao nosso corpo, né? Olha só, a gente recebeu mais uma pergunta aqui do nosso telespectador e diz o seguinte: quem tem problemas de ciúme excessivo pode ser depressivo? Olhe, o ciúme excessivo também faz parte de uma psicopatologia, tá? Não necessariamente pode ser depressivo, não temos assim que associar uma coisa a outra. O ciúme excessivo pode ser algo ligado a um núcleo paranoide e isso geralmente já tem a ver com outros princípios psicopatológicos. Agora, os medos irracionais, vamos dizer assim, como eu falei, né, essa preocupação exagerada com detalhes, as lembranças ruins, as coisas negativas na mente, certo? Até porque hoje o contexto da nossa realidade social contribui para isso também, não é isso? Para que a gente saia mais em alerta, para que a gente tenha uma certa atenção com relação ao caminho que a gente vai percorrer, não é isso? Então, assim, algumas coisas que a pessoa diz assim, bom, na minha sã consciência eu estou me levando a viver isso por conta dessa realidade social. Se for uma coisa equilibrada, então é um sintoma emocional da ansiedade, vamos dizer assim, comum e podemos dizer que até normal. Não é isso? Mas quando a pessoa vive esse grau de ansiedade que desequilibra,
que afeta, como a gente tem falado, né, aqui hoje, a rotina, a atividade que a pessoa desempenha, quando ela já não consegue dormir, quando ela não consegue se livrar, as crianças não conseguem ter um encontro com as outras, né? Isso, o adolescente não consegue se dominar a tecnologia quem domina o adolescente, por exemplo, a falta de limites na convivência. Porque não é só adulto que tem não, né? Não. A criança também pode ter. Hoje está muito sério o quadro de ansiedade em criança. Muito sério, criança e adolescente. Por quê? Porque a gente vê, por exemplo, eu falando com uma amiga minha que trabalha em hospital, os ataques de ansiedade. As pessoas vêm se internando com ataques de ansiedade. Né? Organicamente, a pessoa não tem nada, não apresenta nenhum quadro de doença, mas foi uma crise de ansiedade, um ataque de ansiedade, devido a um fator externo, que pareceu que a pessoa foi levada a uma expectativa que a deixou doente, ou seja, numa demanda da própria vida, na rotina, ou então realmente uma situação traumática. É por isso que é muito importante procurar um psicólogo, né, um profissional adequado para cada situação, porque às vezes a gente acha que é ansiedade, mas às vezes é depressão, ou pode ser outro tipo de, né, de outro problema. Algum problema que ocasionou essa sua ansiedade. Tem que investigar realmente para saber mesmo a melhor forma de um tratamento, né? Olha, a Silvia falou assim: eu moro em Parnamirim, gostaria de saber. Eu tenho uma vida tranquila e sou muito ansiosa e um pouco depressiva. Eu tomo Rivotril. Isso é do meu fisiológico? O que eu devo fazer? Olha, a medicação Rivotril, ela é uma das medicações indicadas para transtorno de ansiedade, para quadros de ansiedade, assim como outros. Se ela tem uma vida tranquila, ótimo. Agora, o que ela precisa é reavaliar se ela precisa realmente manter essa medicação. Quando eu encontro uma pessoa eu trabalho com uma pessoa com ansiedade, eu gosto de recomendar floral, também, além de uma inovação na rotina e mudança de hábito e tudo aquilo. Hoje até a alimentação muda o grau de ansiedade. Eu hoje estava vendo uma pesquisa que a vitamina C, né, os sucos, a vitamina C, as frutas que nós temos aqui, ajudam nos quadros de ansiedade, equilibra a ansiedade. Não é? Então, ela precisa reavaliar se ela necessita dar continuidade a essa medicação, porque às vezes a pessoa vira um dependente químico, entende? E se acostuma com aquela medicação sem... Podem haver outras saídas, né? Exatamente. Inclusive, o Rivotril, não sei se é o Rivotril mesmo, mas é um dos medicamentos mais comprados hoje em dia no Brasil, né? Nossa, que pena, há um consumo muito grande de Rivotril e muitas pessoas hoje em dia tomam esses medicamentos sem ter uma prescrição médica, né? E isso também é muito perigoso. Perigoso. Bom, tem perguntinha chegando aqui, você não mandou ainda? Quer tirar alguma dúvida, fazer comentário, né? Contar aí um pouquinho da sua história de ansiedade, se já te atrapalhou, como é que foi? Manda pra gente, ainda dá tempo. O nosso telefone é o 3234-3422 e o WhatsApp é o 98105-6955. Tá passando na sua tela aí, super fácil, 98105-6955. Tem perguntinha chegando aqui, o pessoal tá perguntando sobre a síndrome do pânico. Como identificar que uma pessoa está acometida desse problema? A síndrome do pânico também é um dos quadros derivados da ansiedade, não é isso? Como o nome diz, é uma síndrome que representa um conjunto de sintomas. Por exemplo, uma das coisas é a crise ou um ataque de ansiedade de repente. A pessoa está toma um banho demais, está tomando um banho demais e pode ter uma aceleração cardíaca e dali ela ali se tornar um transtorno, uma síndrome do pânico. Então isso daí é causado, você pode identificar quando a pessoa tem um aceleramento cardíaco. Também um dos sintomas, a acidorese, né, o suor excessivo. A mão suando, principalmente as extremidades, não é isso? E, além do batimento cardíaco acelerado, um outro sintoma é
a questão do medo infundado, né? Da pessoa não saber de onde vem, ter um medo e a pessoa não saber de onde vem, né? Algo que geralmente não condiz com a realidade. É bem parecido com reações fóbicas, né? A pessoa começa a ter um medo de uma barata num ambiente como esse aqui, onde a barata não pode aparecer uma barata, mas a barata não fazer nada com ela, né? Então a síndrome tem assim tem características bem específicas, mas geralmente os sintomas são esses. E tem tratamento, né? Existe tratamento. Tem como fazer, não é que vai haver uma cura, mas tem um tratamento para você saber lidar com a síndrome. Isso. Tem pessoas que vêm trabalhando, a própria terapia, não é a minha abordagem, mas a terapia cognitiva comportamental, que desconstrói os hábitos e muda os condicionamentos, tem resultados bem específicos nesse tipo de síndrome. Agora, quem identificou que tem um desses problemas, né, esses sintomas, e querem fazer o tratamento, que ajuda, quem elas devem procurar? Primeiramente, procurar se informar, né, se aquela saúde é orgânica, né, se aqueles sintomas são orgânicos, para que ela possa fazer a diferenciação entre o que é realmente doença e o que é emocional, especificar o que é do orgânico e o que é emocional, e a partir daí buscar o especialista apropriado para isso, né? O psicólogo ou psiquiatra. Quando vão aos psicólogos, geralmente quando há necessidade, nós geralmente indicamos uma avaliação. Eu gosto de trabalhar com avaliação com a equipe multidisciplinar. Certo? Porque hoje até a alimentação influencia nisso, não é? Então, a gente sabe que é importantíssimo para que você seja feliz. É um conjunto de coisas, né, que envolvem que o emocional, a higiene mental também faça parte. A gente está recebendo mais perguntas dos nossos telespectadores. Se você ainda não mandou sua pergunta, dá tempo, viu? Temos 10 minutinhos ainda de programa. E olha, a Lidiane diz o seguinte: eu gostaria de saber se ansiedade causa irritabilidade forte e falta de paciência com coisas simples. Ixi. Geralmente o ansioso, ele não tem paciência com os lentos. Não é? Meu Deus, então eu sou ansiosa, porque eu não tenho muita paciência. Uma das características assim de quando a pessoa já está no limite da ansiedade é quando ela começa a ficar impaciente com as pessoas lentas. Lentas ao falar, lentas... Fala alguma coisa, né? Interrompe, né, a fala da outra pessoa, lentas nos hábitos. Às vezes as mães com os filhos têm isso, né? Os filhos com as mães também, com outras pessoas. O adolescente, por exemplo, e impaciente, vítima também de um sistema, né? E as crianças que tem, hoje, assim, a gente vê, é um exemplo muito citado nos restaurantes, nas escolas, no lugar dos meninos estarem brincando e se relacionando, né? No meu tempo, quando eu saía queria muito uma coisa livre, eu queria brincar, né? Então, hoje os meninos querem ficar livres para quê? Para usar o telefone, usar o iPad, usar o computador. Não é isso? Verdade. Então, é importante que a gente assim, se dê conta de que a intolerância não está fora. Existe ansiedade social, não é? A gente sabe os transtornos, existem os tipos de ansiedade também causados pela dinâmica da vida, mas a gente está ansioso por essa intolerância que também cada um tem cultivado pelos próprios hábitos e pelos usos das coisas indevidamente. A Marinalva de Candelária disse o seguinte: boa tarde, eu sou muito ansiosa, eu passo a semana no trabalho, fico longe do meu filho, só vou para casa na sexta-feira. Na quinta eu não consigo nem dormir direito. Ela fica ansiosa para ver o filho, né? Com certeza. Isso é comum entre as mulheres, né, que às vezes trabalham longe da família. Às vezes se confunde o quadro de ansiedade com a culpa. Não é? E é muito típico da mãe que trabalha, que deixa o filho, não consegue participar da rotina, se sentir culpada, ou a mulher, ou o homem, por não participar desse convívio. Né? Isso agora, como eu sempre digo, eu como profissional da saúde mental,
não posso falar diferente. É sempre importante avaliar a vida que vai estar levando. É sempre necessário se autoavaliar, não é isso? Porque a gente está correndo, né? Sem saber, muita gente correndo sem saber para onde vai e aonde quer chegar. É verdade. Então é importante dar essa pausa, até se ela tem pouco tempo com o filho, se dá conta de que se for com qualidade, esse tempo, na presença autêntica, se ela se torna presente autenticamente, porque isso é importante, é necessário. Se eu estou aqui, eu preciso estar aqui no aqui e agora, sem estar conectada a nada além disso. Né? Então, isso se chama presença autêntica. E é importante estar presente nessa relação com o filho dela nos outros horários que ela estiver disponível. Olha, existem várias pessoas, né, Marinalva, que trabalham, que estão todos os dias com os filhos e eles não dão atenção. Até parece que nem estão ali, né? Não vão no quarto do filho, da filha, não sabem o que está acontecendo, não conversa, não brinca. Então, calma, que não quer dizer que porque você passa a semana longe dele, quando vocês estiverem juntos, aí você aproveita o momento, todo né? momento. Aproveita o momento. Não vai ter problema nenhum. Tenta relaxar, né? Um dia antes, na quinta, né? Você falou que fica ansiosa. Uma sugestão que eu daria para ela é planejar melhor esse tempo que ela tem com o filho. Muito Se bom. é a partir da sexta, né, sábado e domingo, realmente que esse sábado e o domingo ela possa ficar com o filho. E aproveitar da melhor forma, né? Exatamente, estruturando a melhor performance dela como mãe, como mulher, para que ele seja beneficiado, a relação seja beneficiada. Olha só, a Lidiane até complementou, tá? Ela disse, estou nesse nível, não tenho paciência com pessoas lentas perto de mim. Ai, meu Deus, eu tenho esse problema um pouco. Olha... Aí eu penso assim, às vezes eu vou fazer uma meditação, né? Porque assim... Tem que se controlar, né? Não, a meditação é boa, você acha? A meditação, a yoga... Respirar, né? As artes marciais... Algo que também... Muay Thai, eu adoro, olha. Solto toda a minha carga de Ou então estresse. o boxe, tá irritada com alguém, vai lá, no Muay Thai, eu gasta batendo. toda a sua energia e Isso relaxa, mesmo. Mas né? assim, eu acho que isso é coisa, gente, de dentro pra fora mesmo, assim. Você, às vezes a gente pensa, nossa, eu penso assim, eu sou tão nova, às vezes eu me olho e me acho realmente que tem um estresse e tudo, é porque a gente trabalha muito e tudo. Sim. Mas assim, a gente tem que parar mesmo, olhar pra dentro, como a nossa vida tá seguindo e conseguir Ter calma. acalmar. Eu era nervosa no trânsito, eu não tinha paciência com gente lenta. Hoje eu já penso. Calma. Calma, ela só é lenta. Mas- E você não é, tipo, cada um tem o seu jeito de levar a vida e eu acho que você tem que respeitar o jeito da outra. Essa é a melhor maneira. Claro que você não vai mudar, você gosta das coisas mais, né, rápidas e tudo, é o seu jeito. Mas a outra também tem um jeito mais lento de fazer as coisas. Eu acho que o problema no mundo é só a falta de respeito. Então, a partir do momento que você tem respeito pela outra, né, você consegue viver mais feliz. Sim, e se organizar da melhor forma, porque muitas vezes eu, inclusive, me pego assim pensando, meu Deus, eu preciso fazer isso e aquilo. Calma, respira, um cronograma, vai né? realmente se organizar, ver aquilo que você está precisando naquele momento, hoje, e depois você pensa futuramente, né? O nosso programa... Nós falamos assim, viver um dia de cada vez. Sim. Né? Viver o tempo do agora, um dia de cada vez. Tem uma E assim, evitar levar trabalho para casa, né? Evitar ficar conectada a redes profissionais quando não estiver trabalhando, isso ajuda bastante. Olha, Fátima, última pergunta para encerrar, nosso programa está acabando rapidinho. Ela é de Massaranduba, de São Gonçalo. Beijo pra todo mundo de São Gonçalo. Ela Vamos falou, embora. meu filho não tem paciência, antes de eu terminar de falar, ele já quer, ele dá a resposta. É estresse ou é o quê? A gente falou, né? A criançada também tá meio estressada, né? Tá meio ansiosa, né? Tem que avaliar o restante da conduta dele, do comportamento. Não é só através de uma reação inesperada e estressante, claro, pode ser um dos fatores. O estresse está bem associado à ansiedade, mas precisa ser avaliado melhor.
Obrigada, viu, Muito Luciana? obrigado, Luciana, pela sua participação. A gente adorou. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Continue interagindo com a gente através das nossas redes sociais, no @TV Feliz no Instagram, TV Feliz Oficial no Facebook. Me segue no Instagram também, @Paulinho Martim. O meu é @Luiza Tavares, Luiza com Z. Gente, um beijo, fiquem com Deus. E claro, para você que quer ser parceiro aqui do programa Você Feliz, é só entrar em contato com o nosso setor comercial. É super fácil. Temos o GC, galera, do telefone, do contato do setor comercial. 3025 7070. 3025 7070. A gente volta amanhã, à 1h30 da tarde, aqui na TV Feliz. Um beijo, gente. Tchau. Tchau. Sur les